Olha, a história de hoje é daquelas que parecem roteiro de filme. Ela mistura uma ideia econômica radical que poderia ter mudado um país para sempre com um crime político que até hoje é um dos maiores mistérios da Europa. Para a gente entender tudo, vamos começar pelo crime que deixou a Suécia em estado de choque. Depois, a gente vai mergulhar no plano econômico que pode ter sido o grande motivo por trás de tudo. Na sequência, vamos ver como o sistema reagiu com força e como um exército secreto da Guerra Fria pode ter entrado nessa história. E no final, a gente vai tentar conectar todas essas peças. Então, vamos lá. A gente está em Estocolmo, numa noite fria de 1986. E o que acontece ali é algo que ninguém mesmo, imaginava ser possível na pacífica Suécia. Pensem só na cena. O primeiro-ministro, um cara super popular, conhecido por andar nas ruas como uma pessoa comum, sem guarda-costas, é assassinado a sangue frio, em público. E o assassino? Some. Simplesmente desaparece na noite. Mas assim, o Olof Palme não é um político qualquer, sabe? Como a gente vê aqui na linha do tempo, ele era uma figura de peso no cenário internacional. Um social-democrata que defendia a paz, a justiça social e, claro, essa postura de criticar abertamente a Guerra do Vietnã e o apartheid lhe rendeu inimigos bem poderosos, tanto dentro quanto fora da Suécia. Mas, para entender o motivo de tanto ódio, a gente precisa ir além da política. Precisamos olhar para uma proposta econômica que surgiu no governo dele. Uma ideia tão revolucionária que ameaçava virar o sistema de cabeça para baixo. Tudo começou com a política salarial da Suécia. A ideia era simples e justa. Trabalho igual, salário igual. Só que isso criou um efeito colateral. As empresas mais lucrativas começaram a acumular uma fortuna, um lucro excedente gigantesco que acabava concentrado nas mãos de pouquíssimos donos. Era o chamado dilema da solidariedade. E qual foi a solução proposta? O Plano Meidner. A ideia era transferir, aos poucos e de forma democrática, a propriedade das grandes empresas, dos capitalistas, para os próprios trabalhadores. Não era uma tomada à força, mas uma transformação do sistema por dentro, usando os próprios lucros das empresas. E olha, o criador do plano, o economista Rudolf Meidner, foi bem direto ao ponto. Essa frase dele diz tudo. O objetivo não era só dar mais voz aos trabalhadores, era mudar quem de fato era o dono, quem tinha o poder real. Bom, nem precisa dizer que os donos do capital não gostaram nem um pouco dessa história, né? O plano foi visto como uma ameaça de morte à propriedade privada. E a reação veio com tudo, rápida e furiosa. Os empresários organizaram uma campanha gigantesca contra os fundos. Pintaram o plano como o primeiro passo para uma ditadura, um caminho sem volta para um regime totalitário. De um lado, a promessa de uma economia mais justa. Do outro, o medo de uma Suécia nos moldes soviéticos. Foi uma verdadeira guerra de narrativas. A pressão foi tão brutal que a liderança política, incluindo o próprio Palme, começou a recuar nos bastidores. No fim, o que foi aprovado foi uma versão tão fraca, tão água com açúcar do plano original, que o próprio Meidner chamou de um rato patético. Foi uma derrota completa para uma ideia que nem teve a chance de ser testada. Agora, vamos dar uma pausa na Suécia. Porque enquanto essa batalha de ideias acontecia abertamente, uma outra guerra, muito mais suja e secreta, estava rolando nas sombras da Europa. Uma guerra contra qualquer movimento de esquerda. O nome do jogo era Operação Gladio. Oficialmente, era uma rede de defesa para o caso de uma invasão soviética. Mas, na prática, suas células secretas, muitas vezes formadas por extremistas de direita e fascistas, atuavam para desestabilizar governos e movimentos de esquerda. E a lógica por trás disso é de arrepiar. Um membro condenado explicou a estratégia: criar o caos, plantar o terror, atacar civis e culpar a esquerda. A população, com medo, clamaria por segurança, aceitando abrir mão de liberdades em troca de ordem. É uma estratégia cruel e terrivelmente eficaz. E é exatamente aqui que as duas histórias se encontram. A pergunta que não quer calar é: será que o assassinato de Olof Palme pode ter sido uma ação dessa guerra suja contra a esquerda? Vamos analisar. Quando a gente coloca lado a lado o perfil político de Palme, um social-democrata independente, crítico feroz da política externa dos Estados Unidos, e os alvos declarados da Gladio, a sobreposição é, no mínimo, impressionante. Ele se encaixava perfeitamente no perfil de inimigo.
De fato, muitos investigadores e historiadores afirmam que o crime tem todas as características de uma operação profissional, um assassinato político clássico. Não foi um ato aleatório, foi algo calculado para eliminar um líder que estava se tornando inconveniente demais. E, embora a investigação oficial tenha sido encerrada em 2020, apontando para um atirador solitário que já havia morrido, essa conclusão nunca convenceu muita gente. A própria família de Palme sempre acreditou que existia uma conspiração muito maior por trás de tudo. E no fim, ficamos com essa pergunta perturbadora. Uma pergunta que conecta ao mistério, o homem e o plano que ousou desafiar o sistema. O que fica de lição é como a luta por ideias econômicas pode, às vezes, ter consequências brutais e mortais. Um preço que, nesse caso, pode ter sido pago com sangue.